Peraí que ele demora um pouquinho para carregar. Foi. Começou. Tá todo mundo me ouvindo? Só para eu ter uma ideia. Tá dando para ouvir sim. A tela tá certinha aí? Tá. Beleza, então vou começar. Boa tarde, pessoal. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre complicações ortopédicas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de osteomielite e não uniões ortopédicas também, que o professor Bruno pediu para a gente dar a aula cada semana. Essa semana eu fiquei responsável por dar essa aula, tá? Meu nome é José Aloysio Gonçalves Neto, sou mestrando do Programa de Cirurgia Veterinária da Unesp Jabuticabal e o meu orientador, o professor doutor Bruno Watanabe Minto. Então, a gente vai falar hoje sobre o quê? Sobre osteomielite, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre não união e no final eu separei alguns casos clínicos para a gente discutir um pouquinho também. É claro que a gente vai falar um pouquinho de osteomielite, um pouquinho de não união, para a gente já dar um pouquinho da prévia que vai ser ministrada na aula de complicações. Vai ter um módulo só para isso no curso. Então, de cara, é bom a gente já entender que, independente se a fratura está infectada, se tem um processo de osteomielite acontecendo ali no local, a gente tem que entender que elas podem consolidar. Isso vai depender muito do ambiente mecânico que essa fratura tá recebendo, ou seja, do ambiente que a gente está proporcionando para essa fratura se manter estável e ter uma chance maior de consolidar. Claro que normalmente essas fraturas infectadas elas vão demorar mais para conseguir produzir osso e levar a uma consolidação óssea. Então, a osteomielite ela é uma inflamação óssea. Normalmente, a gente pega na veterinária a osteomielite por infecção, tá? Óssea. E o que acontece? Essa osteomielite ela vai muitas vezes virar para a gente uma complicação. Por quê? Porque pode levar a uma não união, a uma falha na regeneração óssea. E por que isso acontece? Isso acontece principalmente porque em qualquer inflamação, infecção no organismo do paciente, vai levar a uma alteração metabólica do tecido em que está ocorrendo essa inflamação. E um tecido ósseo não é diferente. Então, a gente vai ter uma diminuição de pH, vai ter um aumento do número de leucócitos e de células brancas ali nessa região, que vão ser levadas até ali para quê? Para tentar debelar esses micro-organismos, essa infecção, e por isso ocorre a inflamação. Então, esse pH baixo vai impedir que haja uma deposição de matriz óssea de forma adequada. Além disso, a gente também tem as células de defesa, principalmente os macrófagos, que vão também ali atrapalhar um pouquinho essa formação de tecido ósseo, tá? E o que vai acontecer depois dessa reabsorção óssea causada por esses dois fatores? Normalmente vai acontecer a falha do implante. Por quê? Ao redor ali do implante vai ter uma área de lise óssea. Essa lise óssea vai levar a vai deixar um implante um pouco frouxo ali e vai aumentar a mobilidade. Essa mobilidade leva à falha do implante. Então, a estabilidade que o implante estava exercendo sobre o tecido ósseo ali, ela já deixa de existir e vai ter uma instabilidade grande, principalmente aonde? No foco de fratura, tá? E com isso, normalmente, uma fratura que está em processo de consolidação com instabilidade e reabsorção óssea, principalmente a instabilidade, e além disso, não conseguindo produzir osso direito, tecido ósseo, por causa do ambiente
contaminado ali, normalmente leva a um processo que no final vai resultar em uma não união óssea. Outra coisa que é importante a gente saber também é que normalmente o tecido sadio ele consegue resistir quando tem uma certa quantidade de micro-organismos. E qual que é essa quantidade? É uma quantidade até 10 a sexta por grama de tecido. Tecido com implante, um tecido sadio com implante, vai resistir menos, vai ser até 10 a terceira por grama. E o que é importante a gente entender disso? Isso é principalmente usado com fios, ou seja, se a gente tem uma placa, isso aumenta muito mais a chance da gente ter contaminação. Por isso que a chance de ter uma infecção após uma cirurgia em cirurgias ortopédicas normalmente é maior do que em cirurgias de tecido mole. A gente vê com mais frequência, principalmente por causa dessa diminuição da resistência do tecido à resistência bacteriana. E a gente volta a falar daquela tríade, desse ciclo. É importante a gente entender esse ciclo porque vai ser isso que vai levar à não união. Então, a infecção vai levar à reabsorção óssea, que leva à falha do implante. A falha do implante vai gerar o aumento de mobilidade, tá? Vai impedir que haja a consolidação óssea. E essa mobilidade, a gente, enquanto tiver mobilidade, a gente vai precisar de um implante ali. Para quê? Para manter a fratura estável, tá? Então, enquanto tiver implante, vai ter infecção e essa infecção leva à reabsorção óssea. Então, a gente precisa de um implante que consiga suportar até mesmo essa reabsorção óssea, ele consiga manter essa estabilidade até a consolidação óssea. Em alguns casos, é necessário a gente trocar os implantes, tá? E existem alguns tipos de osteomielite. O que a gente vai falar aqui hoje vai ser sobre a osteomielite iatrogênica, tá? Tem osteomielite hematógena também. Tem alguns outros tipos, mas a gente vai se ater à iatrogênica, porque é o que normalmente vai ser resultado da cirurgia ou que vai chegar para a gente, mesmo que não tenha sido a gente que tenha operado, tá? Então, a iatrogênica pode ser dividida em uma osteomielite aguda ou crônica. E como que a gente vai tentar evitar essa osteomielite que a gente causa, ou seja, que acontece uma contaminação no meio da cirurgia? É principalmente pelo controle e pelas técnicas assépticas, ou seja, a gente tem que ter um centro cirúrgico adequado, tá? Que seja limpo todo dia, se possível tenha luz ultravioleta para esterilização, algum tipo de esterilização do centro também, tá? A esterilização dos implantes, a gente tem que também, além de fazer a esterilização, fazer a conferência dessa esterilização, usar marcadores para ter certeza que foi esterilizado. A técnica asséptica é super importante, ou seja, provavelmente é uma das coisas mais importantes. Então, se você manter uma técnica asséptica, você vai ter um risco menor de levar o seu paciente a ter osteomielite de forma iatrogênica. E uma das partes da técnica séptica é a utilização de luvas. Utilizar as luvas e a gente entender que as luvas é normal que elas sejam perfuradas durante a cirurgia, principalmente cirurgias ortopédicas. Tem estudos que dizem que cerca de 15 a 20% dessas luvas são perfuradas. Então, o ideal é utilizar duas luvas, tá? Mesmo que isso atrapalhe um pouco na hora de fazer manipulação, de conseguir palpar ali as estruturas,
você conseguir sentir melhor, ter um tato melhor, mas o uso de duas luvas é recomendado. Tem um trabalho que fala que essa segunda luva, a chance dela perfurar também existe, mas é de até 5%, entre 3% e 5%. Então você reduz bastante a chance de ter uma contaminação por causa de uma perfuração da luva. E, além, se a luva for perfurada, é importante que a desinclinação das mãos tenha sido feita de maneira correta também, porque a gente sabe que pode ocorrer essa perfuração, apesar de usar duas luvas, de tentar ter um cuidado maior para que não ocorra perfuração. Então, a desinclinação das mãos vai ser importante, porque mesmo se furar, você reduz também a carga bacteriana na sua mão. Então, a gente vai lembrar lá daquele slide da carga bacteriana, que o tecido suporta, consegue combater, e se você tiver micro-organismo, mas esse micro-organismo for menor do que aquele númerozinho, 10 a terceira, já que a gente vai mexer com implantes, a gente vai ter uma chance menor de ter uma osteomielite. E lembrando que alguns pacientes vão para cirurgias e estão um pouco imunossuprimidos, então esse valor pode ainda abaixar mais, aumentar a chance de osteomielite. Então o cuidado tem que ser igual para todos e o maior possível, tá? Antissepsia da pele do animal, o ideal também é que ele tenha tomado banho antes, um dia antes, para a gente tentar diminuir o máximo possível a carga bacteriana ali no local. Além disso tudo, o ato anestésico e o tempo cirúrgico são importantes também. Tente considerar o tempo cirúrgico, quanto maior esse tecido estiver exposto ali ao ambiente, maior a chance de um aumento da carga bacteriana que pode levar a uma infecção. Então, o tempo cirúrgico menor vai ser melhor para a gente evitar essas complicações também. Então, na osteomielite aguda, normalmente a osteomielite aguda é aquela que acontece logo após a gente ter feito a cirurgia, tá? Quando que ela vai começar a aparecer? Normalmente é entre 3 e 5 dias, tá? Mas a partir de 2 dias a gente já pode começar a ter alguns sinais. Quais são esses sinais? Dor no local, tá? Inflamação do local. E uma das coisas que é mais importante é a febre. Então, nesse período, é importante a gente avaliar a temperatura do paciente. Pode ser que o paciente tenha febre e não apresente algum sinal clínico mais evidente, como anorexia, tá? Às vezes, até mesmo a dor local ele tem, mas ele está apoiando após a cirurgia, ele não, mesmo com essa dor, ele não evita de apoiar, às vezes ele está evitando só um pouquinho de apoiar, você acha que é por causa da dor pós-cirúrgica, mas pode ser um processo já de osteomielite no local, tá? Então, monitorar temperatura pós-cirúrgica é importante e, principalmente, nesses 3 a 5 dias pós-cirúrgico. Na osteomielite aguda, é importante a gente fazer radiografias? A radiografia vai ser importante no pós-cirúrgico para a gente avaliar o nosso implante. Igual foi falado, acho que na primeira aula, avaliar o aparato, a posição, o alinhamento do osso. Mas a gente não vai conseguir observar um sinal de osteomielite logo após a cirurgia. Esses sinais podem demorar um pouquinho, até 10 dias, para começar a aparecer algum sinal. Então, as radiografias nessa hora não vão ser tão importantes. Algo que pode ser mais importante é fazer uma citologia no local para mandar para a cultura e antibiograma. Isso pode não, é bem mais valioso do que uma radiografia. Porque se a gente fizer isso, a gente já vai ter o resultado da cultura, do antibiograma. Sempre fazer isso de maneira estéreo, tá? Completamente estéreo. Se for fazer o aspirado de algum líquido ali para tentar achar alguma bactéria. E voltando para a gente falar um pouquinho de implantes e infecções,
por que que essas infecções podem ocorrer até mesmo nas osteomielites crônicas depois de alguns meses, tá? Até mesmo de alguns anos. E por que que é difícil, às vezes, tratar a osteomielite? Principalmente pelo fato de que essas bactérias, elas formam um biofilme. E esse biofilme, é que eu coloquei implantes e tecidos ósseos, mas a gente tem que ter ideia que o biofilme, ele pode acontecer em qualquer material, em qualquer tecido. Pode acontecer o biofilme. Só que em implantes é mais comum, no tecido ósseo também, tá? E esse biofilme é o quê? São essas bactérias que se depositam ali nos implantes, no tecido ósseo, e eles começam a liberar ácidos que eles produzem no local e formar uma rede de, de materiais, tanto de ácidos nucleicos, tá? De LPS, que vão aumentar a dificuldade do antibiótico chegar até essas bactérias, principalmente as que estão em contato ali com os implantes. Então, esse material que é formado em volta desses cálices bacterianos, tá? Dessas unidades formadoras de colônia também, eles vão impedir o contato do antibiótico até essas bactérias mais internas. E elas vão formar também a beta-lactamase. E essa substância, ela faz também com que aumente a virulência da bactéria. Então, essas bactérias se tornam mais resistentes por causa dessa produção dessa substância. A gente vai ter uma dificuldade maior de conseguir com o antibiótico, mesmo que o antibiótico ele não vá combater de fato essas bactérias, ele vai fazer o quê? Tentar diminuir a quantidade delas para que o organismo consiga, por ele mesmo, fazer a eliminação delas. Mas enquanto tiver algum implante ali, vai ter a osteomielite. A gente só vai conseguir retirar o biofilme quando retirar os implantes. Aqui tem um videozinho para a gente entender um pouquinho disso. A gente vai ver nessa região de disco, tá? Onde foi colocado o implante. As bactérias, elas chegam no local, se alojam e vão começar a liberar substâncias e formar uma rede também entre elas. Essa formação de redes e a liberação de substâncias vai formar o biofilme. Esse biofilme vai virar um biofilme maduro, tá? Com uma adesão que vai ser irreversível no local. E a partir do momento que forma um biofilme maduro, vai começar a ocorrer o quê? A liberação de células. Então você vai ter o aumento exponencial da contaminação também. Então podem sair alguns fragmentos, como nesse vídeo aqui, ou podem ser uma liberação em massa de células de micro-organismos, tá? Então, as células vão entrar em contato com o material, é uma adesão no início reversível, só que com aquela formação vai ter um crescimento exponencial, tá? E esse crescimento e agregados das unidades formadoras de colônia vai chegar a um momento que vai virar uma adesão irreversível com um biofilme maduro que libera essas células, esses cálices. E nas osteomielites crônicas, o que a gente vai conseguir identificar primeiro? A gente vai ter um histórico do paciente que pode ter tido alguma fístula no local, que está saindo alguma secreção, ou até mesmo o animal que apoiava normalmente começou a não apoiar. E isso é devido a quê? Principalmente a
a lise óssea causada por essa osteomielite. E isso normalmente nas osteomielites crônicas ocorrem devido aos implantes ou até mesmo sequestro, lembrando que a infecção, as bactérias elas podem estar no tecido ósseo. E o sequestro é o quê? É um tecido ósseo, só que sem a matéria orgânica mais, só a matéria mineral. Então ele pode, naquele sequestro, criar biofilme e levar ao osteomielite por causa desse fragmento ósseo desvitalizado. E nas osteomielites crônicas é muito importante a radiografia. A gente já vai ver uma alteração periosteal, tá? Uma reação periosteal. Normalmente, em casos que não tem estabilização na união, a gente pode até ter um início de formação de calo ósseo, mas com uma dificuldade de união. E em alguns animais a gente vai observar o quê? Fragmentos desvitalizados. Aqui tem um caso, tá? Aqui é uma fratura de sacro, que foi estabilizada com parafuso e polimetilmetaquilato. E a, provavelmente essa fratura ela já tinha uma contaminação, tá? Uma fratura mais tardia, mas no, na segunda intervenção, o que foi observado? Tinha já fístulas, né? Como a gente observa aqui na primeira imagem, fístula. Aqui provavelmente já é o polimetilmetaquilato aparecendo, tá? A gente vê secreção mucopurulenta. E tem mobilidade do implante. Então, a reabsorção óssea levou a uma falha do implante ali. O implante não está mais exercendo sua função. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Retirar o implante, mandar o implante para cultura antibiograma. Então, o tratamento da osteomielite vai consistir em a retirada desses implantes, tá? Se houver implante, lavar copiosamente o local que a gente suspeita da osteomielite com solução fisiológica ou até mesmo uma solução de clorexidina a 0,5%, tá? Não pode ser a de 2%, tem que fazer uma diluição. Pode ser necessário manter uma drenagem no local, tá? Se for manter uma drenagem, tem que ser feito curativo todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. Então, dá um certo trabalho o manejo desse paciente, em que a gente vai manter algum local aberto, tá? A gente tem que manter aberto, mas com compressa estéreo por cima, para a gente evitar contaminação. É importante a gente já entrar com antibiótico. Normalmente a gente entra com cefalosporina de primeira geração no início e o mais rápido possível fazer a cultura, que pode ser por biópsia ou pela retirada do implante, mandar o implante, tá? Fazer a cultura e o antibiograma. É muito importante fazer a mínima concentração inibitória, mas não é todo local que faz. Então, às vezes a gente não consegue fazer essa mínima concentração inibitória, mas se for possível fazer, é importante fazer. E se a fratura não estiver estável, se não tiver consolidação, estabilizar. Se for uma fratura crônica que já consolidou e a osteomielite aconteceu ali no local do implante, fazer a retirada desse implante, mandar para a cultura, lavar copiosamente e entrar com antibiótico. Às vezes, só lavar copiosamente, retirar esse implante, o organismo mesmo já vai conseguir debelar essa contaminação. Mas, em alguns casos, é necessário entrar com antibiótico, tá? E após a saída da cultura, se esse paciente tiver sinais ainda, fazer a troca para o resultado da cultura antibiograma. E, além disso, a gente pode usar também, caso não tenha união, os enxertos ósseos, tá? Normalmente, os enxertos, as células são viáveis
entre 30% ali do que a gente aplica é o que é viável após. No enxerto ósseo, em caso de osteomielite, só 15% de células resistem, em média, tá? Mas são 15% de células a mais que vão ajudar na reparação óssea. E, em alguns casos, é importante a gente fazer também o veículo de liberação lenta de antibiótico, tá? Pode ser feito com o veículo em polimetilmetacrilato ou fosfato de cálcio. Aqui tem uma imagem para a gente observar um pouquinho o que são esses beads, né? Esses aqui são os beads que contém antibiótico, pode ser feito até após a cultura, tá? Faz a cultura, avalia qual antibiótico que você vai querer usar, produz o bead e depois aplica. Quais são, na parte de osteomielite, os pontos chaves dessa aula? Que se a gente for fazer um antibiótico, mesmo que faça um de escolha antes, uma cefalosporina de primeira geração, a gente tem que ser guiado pela cultura antibiograma. Mesmo que comece com outro, a gente tem que fazer a cultura antibiograma dessa fratura, tá? Dessa lesão. E, como eu falei lá no primeiro slide, mesmo com osteomielite, o osso consegue regenerar, consegue consolidar, tá? Então a gente tem que manter um ambiente propício para que ele consiga consolidar nessa osteomielite. Lembrando que às vezes com um implante ali, a gente não consegue debelar essa infecção. Então, o ambiente mecânico é ideal para reparação e para debelar também a infecção. E o tratamento deve ser feito o mais rápido possível. Quanto mais rápido possível a gente tratar, maior chance de ter um sucesso. Agora a gente vai para a parte das não uniões, tá? E a não união óssea, ela é uma fratura que ela falhou em se regenerar, ou ela está falhando também. E para a gente entender um pouquinho da não união, a gente tem que entender como que acontece o quê? A reparação óssea. A reparação óssea ela vai começar com um hematoma ali. Nesse hematoma vão ter várias células que vão induzir uma inflamação local, tá? Uma proliferação celular. Desde os que eram periócitos e ali no local vão virar células-tronco, tá? Para formação osteogênica, fatores de crescimento, os macrófagos vão ali também sinalizar para essas células irem ao local para formar o quê? Se não tiver uma estabilidade mecânica, principalmente a estabilidade rígida, se a gente tiver uma estabilidade relativa, por exemplo, uma formação de calo. Essa formação de calo vai ser formado, então, após o hematoma, um calo cartilaginoso, fibroso, para depois a formação de um calo ósseo. Esse calo cartilaginoso, calo fibroso, como ele é, no início, feito de cartilagem, ele é feito de cartilagem por quê? Essas células-tronco, principalmente, elas vão se diferenciar em cartilagem, porque ele tem ruptura de vasos, vai ter uma melhor vascularização e com menos vascularização, menos quantidade de oxigênio no local, o que acontece? Essa diferenciação é induzida para células de origem cartilaginosa. E aí, com essa formação desse calo, vai ter esse calo vai estabilizar também, vai ajudar a estabilizar e diminuir a movimentação ali para resistir principalmente ao quê? Que o professor Bruno já falou também, ao strain. Lembrando que o tecido ósseo ele é formado com um strain no máximo de 2%. Então, tem que estar abaixo de 2%. Às vezes, nas nossas osteossínteses relativas que a gente faz, que a gente quer uma mobilidade maior, as em ponte, por exemplo, a gente tem um strain maior que 2%. Só que esses calos, o hematoma, eles conseguem sobreviver ali, não se romperem, com um strain acima de 2%. Só que quando estiver chegando para formar osso, esse calo cartilaginoso vai ajudar a diminuir esse strain para ficar abaixo de 2%. Então, quando o strain estiver abaixo de 2%, tiver uma vascularização ideal ali, chegar ao oxigênio,
aí que essas células vão ser induzidas a se diferenciar para uma linhagem osteogênica, tá? E aí, enfim, vai acontecer a consolidação. Então, a gente vai ter aqui um conceito primordial, que é o Diamond Concept, principalmente quando a gente fala de defeito ósseo, tá? A gente pode levar para não união, para esses tipos de complicações, porque a gente vai precisar, para todo tipo de fratura, que a gente quer uma consolidação de fator de crescimento, de um material osteocondutor, células osteogênicas, tá? E, além desse fator aqui, dependente um pouquinho do paciente, que a gente pode modificar, mas é dependente do paciente, o ambiente mecânico ideal. Essas células só vão conseguir exercer sua função sobre um ambiente mecânico ideal, tá? Por exemplo, como eu falei do strain lá, esse strain seria o ambiente mecânico ideal. Então, se você não tiver esse strain na hora de formar osso abaixo de 2%, não vai acontecer a consolidação. Então, quais são as maiores causas de não união? A gente tem três como principais causas e o que eu trouxe aqui hoje. Déficit de vascularização, tá? Aí a gente pode usar como exemplo as fraturas distais de rádio Iuna de Canstóis, tá? Que tem, ali já tem um local que tem uma vascularização prejudicada. E a fratura vai romper essa vascularização que já é prejudicada. Então a gente vai ter uma dificuldade um pouquinho maior até na formação desse hematoma inicial. Instabilidade. Então, se você tiver instabilidade e um strain alto, a gente não vai ter uma união, uma consolidação adequada. E a infecção. A infecção vai, como a gente viu lá, ter lise óssea por causa do pH, por causa dos macrófagos. Além disso, essa infecção pode levar à instabilidade, que vai possivelmente levar a uma não união se não for tratada rapidamente. E a gente tem fatores locais, tá? Fatores iatrogênicos e fatores do paciente. Hoje a gente vai se ater mais nos fatores locais e nos fatores iatrogênicos. Então, fatores locais importantes para a gente poder levar a uma união ou uma não união. Se as fraturas são abertas, que aumenta o risco de osteomielite. Trauma de alta energia, que vai romper os vasos, vai ter um déficit da irrigação ali no local da fratura, vai levar tanto a uma diminuição ali, mesmo que tenha um hematoma, essa vascularização tardia vai ser prejudicada, tá? A biologia vai ser prejudicada e, além disso, isso pode predispor também a um risco de osteomielite. Uma perda óssea muito grande também, que a gente tem até que fazer enxertos mais intensos, de maior volume, e a infecção. Tudo isso vai levar ao quê? A um risco maior de não união. E os fatores iatrogênicos? Os fatores iatrogênicos, a gente tem como eles reduções inadequadas, fixação instável do foco de fratura, tá? Da fratura, e principalmente uma manipulação excessiva se a gente estiver falando de quê? De biologia. Esses dois fatores são mais fatores mecânicos, tá? Essas fraturas, essas não uniões, elas podem ser viáveis ou não viáveis, tá? As viáveis, elas são biologicamente ativas. E as não viáveis, biologicamente inativas. O que isso quer dizer? Aqui a gente tem um exemplo de uma fratura viável e um de uma fratura não viável. A gente observa aqui, ó, a neoformação de vasos. A fratura está querendo formar calo ósseo, mas como o strain é muito grande, não acontece uma ponte aqui, tá? Apesar de estar acontecendo calo, tá? Tem vascularização, mas o ambiente mecânico
não é bom aqui para que ocorra a união óssea. E aqui a gente tem o quê? Uma fratura que a gente vê que não tem tanta vascularização. Às vezes até o ambiente mecânico tá ok, só que não está conseguindo produzir tecido ósseo. Provavelmente por quê? Por causa da biologia do paciente. Então, outro jeito de classificar é essas não uniões viáveis. A gente tem a hipertrófica e oligotrófica, ou seja, que tem uma biologia ativa ali. A gente pode ter também a atrófica, tá? Aqui a gente faz até a comparação com o formato de vela, da chama da vela, tá? A biologia aqui já é um pouquinho menor. Você vê que está acontecendo até reabsorção nas duas pontas. A gente pode ter uma não união por causa necrótica. E o que, que seria por causa necrótica? Por causa de um pedacinho de fragmento ósseo que virou um sequestro. Então, se tiver um sequestro ósseo no sítio, no foco de fratura, é muito difícil de acontecer a consolidação. E se o defeito ósseo for um defeito crítico, tá? E a gente não tratar, não acontecer uma cirurgia ali, uma reposição de tecido ósseo, a gente vai ter uma não união também não viável por causa de um defeito segmentar grande. Então, como tratar as não uniões? Vai depender o quê? Vai depender do tipo de não união. Se for uma não união hipertrófica, a gente vai ter biologia em abundância ali normalmente. Vai ter bastante biologia, como a gente viu naquela imagem lá, bastante vasos sanguíneos, tentativa de formação de calo ósseo, tá? Até de calo cartilaginoso, calo fibroso. Só que, normalmente, nesses casos, a estabilidade da fratura ela é ruim. Então, a gente tem um strain muito alto para esse tipo de fratura. Então, a formação de vasos ali, eles vão se rompendo e não acontece a união. Então, para fazer o tratamento dessas não uniões hipertróficas, a gente tem que fazer o quê? Prover principalmente estabilidade. Normalmente essas fraturas elas não requerem enxerto. Então, fica meio que por decisão do cirurgião a gente decidir se vai querer fazer o enxerto ou não. Mas não, se ela tem a biologia ideal, só falta a gente mexer um pouquinho na parte mecânica, não requer enxerto. Na união atrófica, então, aquelas não uniões a gente pode chamar de não viáveis também, mas todas essas não uniões a gente tem tratamento, tá? Então, apesar de ser não viável, a gente pode fazer ela virar viável após o tratamento. Então, normalmente nas atróficas, a biologia é pobre. A estabilidade a gente não tem como dizer ao certo, tá? Mesmo que tenha estabilidade, pode, pela biologia pobre, vai virar uma não união. E às vezes a gente recebe uma fratura que não foi estabilizada e, além da biologia pobre, ela não está estável. Então, a gente tem que prover a estabilidade ideal como tratamento e fazer técnicas, enxerto ósseo, técnicas para aumentar a biologia no local. É necessário mais biologia, além do nosso padrão ouro, que é o enxerto ósseo. Às vezes, quando a gente não tem um enxerto ósseo, apesar que é muito difícil, normalmente a gente vai ter. A gente vai ter algum local que a gente vai conseguir extrair tecido para aumentar essa biologia no local. Então, a gente tem algumas, aqui a gente vai falar só de algumas, tá? Alguns materiais que podem ser utilizados. Enxerto ósseo, tá? Células tronco, hoje em dia já são mais utilizadas, são bem utilizadas. Os BMPs, PRP também é bastante utilizado e a gente tem outras técnicas, como mentalização, flaps musculares,
que vão aumentar a biologia e até mesmo como a parte de aumentalização e do flap, aumentar a vascularização ali no local. E quais são as propriedades que esses materiais têm que ter? Aqui eu vou citar o padrão ouro, que é um enxerto ósseo, porque ele tem todas as propriedades que a gente quer. Que são propriedades osteogênicas, tá? Osteocondutoras e osteoindutoras. Então, o nosso material tem que ter essas três propriedades. Ou então, a nossa união de materiais tem que ter essas três propriedades. A gente tem, então, células-tronco, BMPs, PRP e scaffolds também. Scaffolds seria materiais que são colocados ali no local de foco cirúrgico, principalmente quando tem um defeito ósseo muito grande e a gente não consegue fazer só um enxerto ósseo para tentar reconstruir ali a coluna óssea, tá? Então, os scaffolds são materiais que a gente coloca ali para reconstruir a coluna óssea. Retalho do aumento maior também, é importante a gente citar. Então, a gente vai fazer uma laparotomia, uma celiotomia, tá? Fazer a retirada do aumento, do flap do aumento, passar por túneis até sair no local de fratura e colocar no foco de fratura. Vai aumentar bastante a vascularização, tá? Para a gente ter uma chance maior de união dessa fratura que teve complicação. Retalhos musculares também podem ser feitos. Aqui um retalho do músculo sartório caudal, tá? A gente vê a desinserção do retalho na sua origem proximal e a gente joga ele para cima do local de fratura, para aumentar também a vascularização ali. Então, nas não uniões, a gente precisa ter é importante o quê? Uma identificação precoce de que a gente está lidando com uma não união. Qualquer não união, a gente vai precisar de radiografia seriada e acompanhamento. A gente tem que ver como que está esse foco de fratura de tempo em tempo e ver se a gente está conseguindo um resultado positivo ou se a gente tem que intervir novamente, tá? O tratamento vai ser baseado sempre no tipo de não união. E, mais importante do que isso, se você está tratando uma fratura em que não tem uma não união ainda, chegou para você, é a prevenção. E a prevenção, a gente passa desde aquela prevenção lá da osteomielite até uma escolha ideal do implante, tudo que foi falado lá na primeira aula e na aula do José também. Então, a prevenção vai ser o quê? O planejamento correto, a técnica primordial para o seu tipo de fratura e, principalmente, em caso da osteomielite, que pode ser uma complicação que leva na união, uma técnica asséptica. Aí agora, eu separei alguns casos, tá? Antes, é que eu não estou conseguindo ver aqui o chat, não sei se alguém perguntou alguma coisa. Eu vou... Lá tá aparecendo, mas eu vou sair aqui só para ver se tem alguma pergunta. Tá, Acho que não, Aloísa, por a gente enquanto vai tá entrar tranquilo. em casos clínicos, 2 casos clínicos, tá? Qualquer coisa, se aparecer alguma coisa, Brenda, você me avisa? Que eu estou Eu aqui na aviso sim, apresentação, pode a gente deixar. vai discutindo mesmo, tá bom? Tá bom. Aqui é o caso da Julie, chegou na Unesp aqui pra gente, com essa foi a radiografia dela, tá? Ela chegou pra gente assim já. Uma fratura de tíbia e fíbula, terço médio de tíbia e fíbula. Foi colocado um pino intramedular. Caso o professor também queira falar, pode ficar à vontade, tá? Para interromper agora. Agora vai ser só discussão mesmo. E aqui a fratura visão médio lateral e tinha uma não união. Além de não união, a gente vê uma reação perosteal, tá? Aqui. A gente pode pensar em osteomielite também, ou também
uma tentativa de produção de tecido ósseo aqui no local, tá bom? Então, o que estava acontecendo aqui? Qual que era a principal falha? Era a biologia ou era a parte mecânica que estava falhando? Aqui era principalmente a parte... Calma aí, que eu errei. Deixa eu voltar. Principalmente a parte mecânica. A gente viu que tinha uma tentativa de produção óssea ali no local. E o que a gente precisa fazer nesses casos, então? Alguém tem uma ideia do que foi falado na aula? Ana, que acompanhou também o caso. Ô, Luizão, O que foi não feito? tá. Como o nosso déficit aqui era principalmente mecânico, a gente fez uma estabilização em ponte, tá? E aplicou o enxerto ósseo também. Por que foi aplicado o enxerto ósseo, apesar de ter sido uma não união que chegou pra gente, a gente pensava mais em algo mecânico, tá? Tá aparecendo slide para vocês? Não tá, irmão, não tá aparecendo, cara. Calma aí. Fala. José? Oi, ainda não tá aparecendo. Tá, vou colocar aqui, calma aí rapidinho. Agora tá aparecendo? Ó, pra mim aqui ainda não. Aqui também não, Aloísa. Então, calma aí. Vai lá. Eu já sei o que aconteceu rapidinho. Mas as primeiras radiografias apareceram aí, deu para ter uma ideia, né? Sim, apareceu o pré. Beleza. O pós não apareceu. Não, já o pós não, né, Zé? Deu só um spoilerzinho bem rápido. O que eu não queria, mas tá bom, tá bom. Mas eu acho que vai ter coisa ainda pra falar. Pronto. Agora vai, eu acho. E aí, agora foi. Tá, é que eu não tô no chat. Vocês me falam se alguém perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo, tá aberto aqui, irmão. Tá bom. Então, a gente tem o quê? Uma não união, principalmente por falha mecânica aqui. Foi só um pino intramedular que não vai cancelar e estabilizar todas as forças exercidas aqui em cima do foco de fratura. E aí, para a gente conseguir reverter essa situação, a gente fez o quê? Uma estabilização mecânica, tá? Com uma placa em ponte. E foi feito enxerto ósseo também. Alguém tem alguma coisa para perguntar desse caso? Do que foi feito além disso? Você estava na cirurgia, Breno? Eu não estava. Aloysio, eu acho que é uma dúvida até que não sei se a Pamela está aqui ouvindo a gente, ela tinha mandado um caso de uma na união, acho que era hipertrófica em fêmur. E até foi uma dúvida se, assim, nesses casos era melhor abrir e, por exemplo, fazer uma intervenção, tirar muito material dali. Acho que foi uma dúvida que surgiu, né? Ou se, assim, mexia o mínimo possível, estabilizava e colocava o enxerto, né? Que, assim, acho que hoje em dia é o que a gente tem feito mais, né? Dependendo do caso, do que abrir, desfazer toda a fibrose ali, que termina isso sendo biologicamente ruim, né? Então, acho que seria um ponto de. Assim, mesmo que ela seja seja por parte de falta mecânica, se a gente decidir abrir e mexer,
a gente tem que entender que o hematoma ele já foi produzido, tá? E vai ter um hematoma, mesmo que seja, o organismo tente formar um hematoma, vai ser um hematoma com déficit já. Então, a gente vai ter que, mesmo que seja por causa mecânica, fazer enxerto, se a gente decidir abrir uma fratura dessa. Ou seja, tirar todo aquele calo ósseo ali para alinhar. E, em alguns casos, é necessário, tá bom? Sim, igual, por exemplo, a gente fez no rádio, né, aquela vez. Isso. E aí ela até comentou de que ela tinha ideia aqui no chat, né, de desfazer tudo e depois comprimir. Sim, sim. A gente tem que ter uma ideia de que se a gente desfazer esse calo ósseo, a gente perde biologia. E o quê? Além disso, se a gente for fazer a compressão, normalmente a gente tem que perder um pouco do comprimento desse membro. Então, apesar deles aguentarem que a gente diminua um pouquinho o membro deles, até um total de 20% desse segmento, às vezes o ideal é não fazer isso. Mas em alguns casos é até o recomendado, tá? Fazer a compressão. Então, abrir o canal medular, reavivar esse foco cirúrgico, fazer enxerto ósseo e comprimir. Só que a gente tem que ter a ideia de que vai ter uma redução do tamanho e que a gente vai mexer na biologia óssea também. Sim. Alguém tem algo que discorda? Ou Não, eu acho que é isso mesmo, né? Que varia um pouco de caso a caso também. Mas se for possível mexer o mínimo possível ali, abrir o canal e estabilizar e enxertar, né? Isso é bem favorável. Mas realmente tem casos que a gente precisa fazer uma osteotomia ali, né? Para comprimir bem. Sim, a gente só tem que ter ideia de que tem algumas complicações, como redução do tamanho do membro, a gente vai perder biologia, então tem que fazer enxertia óssea, tá? Fazer algum daqueles métodos, na verdade, para aumentar a biologia do local. Aqui uma radiografia pós dela também. E o que foi feito também no dia da cirurgia? Foi feito o quê? Foi feito cultura e antibiograma. Então, aqui a gente tem o resultado da cultura, que deu Staphylococcus, tá? Foi feito a cultura do pino. E, além disso, a gente tem o resultado do antibiograma. Aqui a gente não tem a mínima concentração inibitória, para a gente manter, usar o melhor antibiótico, tá? Na menor dose possível, que vai ser mais eficiente. Mas a gente tem, pelo menos, um antibiograma para a gente ser guiado. A gente vê aqui que nesse Staphylococcus até deram bastante antibióticos sensíveis, até mesmo a cefalexina, apesar da amoxicilina ser resistente, o ácido clavulânico era sensível também. Alguém tem alguma dúvida desse caso? Aqui, acho que por enquanto a Pamela agradeceu que esclareceu a dúvida. Aqui a gente tem, então, vamos passar para o próximo caso, que é o caso do Tito, que chegou para a gente. Ô, Aloysio, deixa eu só te perguntar uma coisa. Essa última radiografia, ela foi da Julie, né? Foi após a estabilização, a primeira ou a segunda? Porque esse caso foi um pouco mais complexo do que o normal. Sim. Esse foi depois, acho que foi o retorno da primeira dela. O retorno da primeira. Esse caso, como era o nosso grupo de atendimento, ele foi um pouco mais complexo. Eu não sei se eu vou acabar ajudando ou piorando. Não, vai ajudar, com certeza, vou falar. Porque esse caso, na primeira cirurgia, como o implante escolhido ele não foi o adequado, né? Foi um pino medular isolado, não inibiu as forças da fratura. A gente colocou a placa para tentar estabilizar e foi colocado na fratura enxerto com medula óssea, né? Mas Era um córtico esponjoso.
que era a crista da tíbia. A gente retirou a crista a crista da asa do ilho, né? Uhum. Colocamos na fratura. Mesmo assim, ainda continuou não foi consolidada a fratura. Sim. E aí, depois dessa, na segunda intervenção, teve que intervir 2 vezes. Que no Aí caso foi a terceira. foi a terceira, né? Isso. Aí foi optado, eu acho, pelo flap Do sartório do caudal. sarcófago caudal, né? Uhum. E aí deu certo. Agora consolidou, ela tá até tirando a placa. Uhum. Uma coisa que a gente tem que pensar também, assim, no dia da primeira intervenção nossa, você estava na cirurgia, Zé? Zé? A primeira intervenção eu tava, a segunda eu não pude estar. Então, na primeira, teve muita manipulação. Muita. Então, teve muita manipulação. A gente perde biologia ali. Às vezes, só esse enxerto ósseo não foi suficiente para ter uma biologia adequada ali para consolidação. E o que pode ter acontecido também? A gente tem um processo de união retardada, tá? Que fosse demorar mais. Claro que é um caso já complexo, tá? Que normalmente pode levar a algumas reintervenções, mas essa biologia ali já estava com déficit. Foi feita muita manipulação, às vezes só o enxerto ósseo ali não foi o suficiente para gerar biologia, para ter uma união ideal no dia que a gente esperava. Então, a gente tem que pensar também assim, a gente fez o flap de Sartório para potencializar isso, né? Então, Perfeito. com o flap de Sartório, a gente potencializou e houve a união óssea depois, correto? Perfeito. Nesse caso, só para complementar, foi optado por fazer essa abertura e essa manipulação um pouco, Uhum. não diria excessiva, mas necessária na Sim. reintervenção, porque o Nosso pino caso estava muito forte, uma fibrose muito grande, não estava para fazer uma abordagem minimamente invasiva. Então, acabou sendo que, né, não, necessário. às vezes é necessário. A gente só tem que ter Uhum, ideia que com explicar, certeza. principalmente explicar para o tutor que, mesmo fazendo tudo certinho, tendo que abrir, manipular, fazendo enxerto, ou seja, abriu, mas fez enxerto, fez Uhum, um aumento da biologia ali. Às vezes não é só isso que vai fazer com que aconteça a consolidação. Às vezes a gente tem que utilizar outras técnicas, como a gente utilizou a técnica do flap de sartório caudal. E às perfeito. vezes essa fratura iria consolidar também, só que mais para frente, tá? Então, o flap foi mais para potencializar também aí a biologia e que isso acontecesse mais rápido. Que quanto mais rápido, melhor para a gente. Com E o que certeza. foi falado lá também na aula? É melhor a gente tratar o mais cedo possível. Então, se a gente vê que não está seguindo do jeito que a gente espera, não consolidou no tempo certo, já pensem, mesmo que seja para fazer o flap, reintervir para potencializar essa biologia. Posso passar agora para o Tito? Com certeza. Beleza. O Tito agora, fratura de radiuna, tá? Terço médio também. O tutor não sabia o dia exato que teve essa fratura. Era um cachorro que ficava no posto lá. Acho que era um posto de gasolina ou alguma loja. E ele trouxe pra gente. Aqui é a radiografia, tá? A gente vê reação perosteal bastante, encurtamento do membro. Então, uma não união também pra gente. E o que aqui a parte mecânica não tem, né? A gente não tem uma parte mecânica ideal. E outra coisa importante, eu vou mostrar agora na próxima imagem, é que era uma fratura aberta, infectada. Então, provavelmente já tinha osteomielite também, tá bom? Então, chegou uma fratura dessa aqui pra gente, o que a gente tem que fazer? Primeiro, limpar ela, limpar bastante, copiosamente, tudo de forma estéril, tá? E
colocar compressa estéreo, depois que limpar, manter ela sem contato com o meio ambiente até o dia da cirurgia do procedimento. Às vezes até mesmo fazer uma estabilização aqui por fixador externo até o dia do procedimento para manter um pouquinho mais estável, porque lembra que a mobilidade vai ser muito prejudicial aqui, rompendo os vasos, que aí vai fazer o quê? Com que a chance de ocorrer uma não união seja maior. Aqui é o Tito, no pré-cirúrgico dele. E no dia da cirurgia. Então, tudo limpinho já. Foi feito no dia da cirurgia também outra limpeza muito copiosa. Foi feito com clorexidina 0,5% também, antes da gente começar a fazer a cirurgia. A gente decidiu, nessa cirurgia, abrir o foco e manipular bastante. Por quê? Na hora que a gente abriu também, a gente viu que tinha lesão dos extensores, dos flexores, tinha muita lesão ali. E o tutor relatou que teria sido por causa de uma briga, tá? Uma mordida, essa fratura. Então, a gente decidiu o quê? Abrir o foco, fazer a ostectomia dos dois segmentos, fazer a ostectomia sempre fazendo a irrigação, tá? Para não ter necrose pela temperatura, que essa necrose por temperatura vai fazer o quê? Uma osteólise no local. Se a gente está querendo comprimir, a gente vai comprimir, mas depois vai ter uma osteólise e vai abrir um gap. Então, isso vai prejudicar a nossa parte mecânica e também a parte biológica, né? Voltando aqui. A gente fez a ostectomia e estabilizou, comprimiu. Muito importante também, abrir o canal medular. Então, abrimos o canal medular, estabilizamos e cultura e antibiograma. Foi feita a cultura. E a cultura deu o quê? Pseudomonas. Já deu um pouquinho diferente. O que a gente espera quando dá pseudomonas? Que a gente já esteja tratando de alguma bactéria que seja um pouquinho mais resistente até. E foi isso mesmo que a gente encontrou, tá? A gente entrou com ceflexina no pré e pós-operatório e quase tudo resistente, principalmente dos que a gente usa mais comumente, tá? Então, ceflexina resistente, amoxicilina clavulanato resistente, ceftriaxona que a gente usou no dia resistente. Infelizmente a gente não teve a mínima concentração inibitória, mas a gente teve pelo menos o resultado do que era sensível. E aí a gente trocou para um antibiótico que fosse sensível. E, se eu não me engano, a gente trocou para enrofloxacina, que foi o mais fácil da gente encontrar. Mas tinha ciprofloxacina também e tinha clindamicina, que seria algo ideal, só que não foi testado, então a gente não tinha como saber se ela era resistente ou não. O pós-cirúrgico, tá? Do Tito. Esse foi o pós-cirúrgico depois de 30 dias. Essa fratura demorou para ter uma consolidação, mas isso foi principalmente porque no pós-cirúrgico dele, ele demorou muito para começar a apoiar, porque ele perdeu um pouquinho do comprimento do membro, e além disso, ele tinha uma contratura de tríceps que atrapalhava muito ele a pisar e fazer o quê? Que passasse carga ali no foco de fratura. A gente lembra que o animal tem que pisar para a gente ter uma produção óssea também, tá bom? E aí, depois de 45 dias, mais ou menos, ele voltou pra gente, ele ficou um tempinho sumido, mas voltou. E já estava apoiando.
Alguém tem alguma dúvida, tanto da aula quanto desse caso? Eu vou sair aqui do modo apresentação e a gente conversa sobre esses casos. Alguma dúvida? Lembrando que a gente vai ter uma aula só de complicações também, né? Não tem como informar quem vai ser o professor que vai ministrar, por causa da pandemia, né? A gente não tem muita certeza agora do futuro, mas vai ser uma aula só de complicações, mas com a parte completa, né? Isso é só uma mini aula, rapidinha. Professor, alguma consideração? Se tiver aí. Acho que não, Luísio. Legal, acho que foi o objetivo, mais uma vez, foi cumprido, né? Se não existirem mais dúvidas, vamos ver se alguém está escrevendo alguma coisa aqui, acho que não. Mas é isso aí, muito bom. A aula demorou mais um pouquinho mais que as outras, mas acho que foi Mas bom. tá bom, a ideia é essa, Luiz, a ideia é a gente usar aí 1 hora a 1 hora e meia para a gente ir revendo alguns pontos. Então, eu aproveito a oportunidade para lembrar a todos que, caso tenham dúvidas ou queiram trazer casos, enfim, vamos aproveitar esse canal / esse espaço para a gente ampliar aí a nossa capacidade de aprendizado. Sim. Mas é isso aí. Se ninguém mais tiver comentários, né, a fazer, estamos encerrados por hoje. No caso do título, só lembrar também que a gente fez enxertia também, só que foi de medula óssea. A gente coletou do úmero, tá? Então, a gente também sabia que abrindo daquele jeito, aquela forma mais agressiva que a gente escolheu fazer a cirurgia, a gente tinha que tentar colocar algo para aumentar a biologia ali. A gente escolheu, nesse caso, fazer o uso da medula óssea. A Brenda estava no dia também dessa cirurgia. Sim. E a questão é que ele demorou a apoiar mesmo, né? Igual você falou, tinha aquela lesão toda dos extensores. Uhum. Mas no fim foi bom. Alguma dúvida? Eu acho que é isso, né? Beleza, então. Muito obrigado, pessoal. O pessoal Muito que bom. assistiu. E vai ser a Ana que vai liberar pro... Isso aí a gente coloca, a Ana vai editar depois e colocar até o final de semana no YouTube. Beleza, então. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.